Olá, sou o professor Mauro Trojan e você está acompanhando o programa Fala, Professor. Esse programa se destina a falar, a debater democraticamente a educação. A educação e todos os segmentos que de alguma forma se relacionam com ela. Vamos falar aqui de pedagogia, vamos falar de literatura, vamos falar de música, de valores, de ética, de espiritualidade, enfim, vamos falar de educação. Para tanto, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos trazendo aqui uma personalidade para interagir justamente com a educação. Traremos escritores, traremos professores, diretores, empresários, músicos, aquelas pessoas formadoras de opinião e que de alguma maneira vivem ou viveram um segmento da educação. E hoje nós vamos falar de educação, música e empreendedorismo. Olha que mistura maravilhosa. E para tanto temos um prazer imenso de termos aqui conosco o Jaime Rocha. Jaime Rocha, nosso convidado de hoje. Eu costumo dizer que quem não conhece Jaime Rocha aqui na região é porque não é daqui da região, senão conheceria Jaime Rocha. Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. Estou muito honrado e feliz, de estar aqui participando do seu programa Fala, Professor, onde a gente sabe, que vem muitas personalidades aqui da cidade de Caxias do Sul e região. Bacana, bacana. Eu sei que tem muita gente curiosa porque a gente disse que vai falar de música e de empreendedorismo. Jaime, então, antes de mais nada, assim, um flashzinho da tua história aqui na cidade de Caxias, que eu sei que tu não é nascido em Caxias, né? Eu nasci na cidade de Estrela, sou da família da Rocha, do meu pai, e a minha mãe Redante, ali de Dois Lajeados, são originários de Dois Lajeados. Mas meu pai trabalhava com frigoríficos, e em um determinado momento da vida deles, eles se mudaram para Estrela, onde eu nasci, mais dois irmãos meus também. Então, eu nasci em 24 de setembro de 62, completei agora há pouco 58 anos, graças a Deus, bem vividos. Viesse para Caxias com que idade? Minha família veio para Caxias e eu tinha 1 ano de idade, então praticamente... Praticamente é caxiense. Caxiense. Com muito orgulho, sinal, porque eu gosto muito de Caxias do Sul. Olha só, todas as pessoas que eu falo, a gente entrevistou aqui o professor Pozenato, que é de São Francisco de Paula, e diz que também se orgulha demais de também ser caxiense. Mas continuando a tua história, chegas em Caxias e aí? A gente vem de uma família simples, professor? E a gente veio morar ali no bairro do Pio X, e posteriormente, assim, eu me lembro de toda a minha infância, a gente morando no altos do Estádio Centenário ali, onde tem o Convento das Freiras. Então, eu praticamente passei toda a década de 60 ali e um pouco da década de 70, a minha infância e adolescência por ali. Olha só, vamos falar de fantasy, vamos falar de hamburgueria Jaime Rocha, enfim, vamos falar de música e de empreendedorismo. Antes de mais nada, Jaime, quem é da nossa geração, ou até uma geração anterior à nossa, com certeza conheceu o DJ Jaime Rocha e o fantasy, como é que a música entrou na tua vida? Me lembro da minha adolescência, minhas irmãs, sempre escutando rádio em casa, aquela época da Jovem Guarda e tal, Então eu fui bastante influenciado pelos meus irmãos para começar a ouvir música, assim. Mas eu entrei, assim, de fato, no meio da música na adolescência, através de um amigo meu que estudava comigo, o Zola Mugem, ele que me apresentou, na época, o rock and roll, os primeiros discos do AC/DC, dos Rolling Stones, do Queen, Isso ainda na década de 70, final da década de 70. E é ali que tu crias o fantasy? Ali, depois em 1982, 83, por aí, eu entrei para a equipe do Soul Fantasy já como DJ, eu tinha 19, 20 anos, ao lado do Carlos Pereira e do Roque Moraes. E ali eu comecei a minha trajetória, em 83, com o Soul Fantasy.
Que maravilha. Conta um pouquinho para nós, porque tem muita gente que não sabe o que é isso, né? Muitos dos jovens que estão nos ouvindo não sabem o que foi o Fantasy, não sabem como é que eram, na verdade, a participação de um DJ na época com o rock. Hoje a gente tem muito com funk, com outras, mas principalmente com rock. Como é que era isso aí? A gente pegou uma geração de rock, né? A gente optou na época por tocar rock, né? Em festas. Essas festas na época eram realizadas em salões de clubes sociais, né? Coisa que hoje já não existe mais, né? Então a gente começou a colocar som. Me lembro que quando eu entrei para a equipe, a primeira grande festa que a gente fez foi no Clube do Comércio em Farroupilha, né? E ali a gente começou uma trajetória de quase 20 anos, que durou até metade dos anos 90, por ali, e onde a gente formou várias gerações, né, fazendo essas festas de salões. Teve uma determinada época que a gente começou a trabalhar para a extinta Rádio Ipanema de Porto Alegre também, né, onde a gente teve a oportunidade de acompanhar o Mauro Borba nas festas A Hora do Rush. A Rádio Ipanema, que para nós também foi assim uma rádio que marcou muito a nossa adolescência em relação ao rock, né, nos fez nos tornar mais roqueiros, né. E foi uma trajetória assim de muito sucesso, o Som Fantasy, que durou quase que 20 anos. Na época tinha outros, eu me lembro, que também sou dessa época, né, Jaime? Um pouco mais velho que tu, inclusive. Eu me lembro do Júlio First, eu me lembro do Cascalho, né? Festas no Palermo, no Guarani. Tu passava por todos esses clubes também? Sim, a gente passava, a gente criou uma identidade muito forte aqui em Caxias, no Recreio Cruzeiro, né? Que se chamava de Roda Viva, e também no Clube Cruzeiro de São Gotardo, né, onde a gente fazia grandes festas lá com o Som Fantasy. Nessa determinada época aí, eu já tinha ingressado também na Rádio Estúdio, né, na extinta Rádio Estúdio, onde a gente fazia também grandes festas com os locutores da rádio, né, e eram festas assim que eram um sucesso total, né? Porque na época não se tinha danceterias, né? Se tinha mais barzinhos e tal, e não se tinha assim grandes lugares assim para balada, né? Olha que bacana isso aí, né? Que isso aí que tu estás falando. Aí agora tu entrasse num outro canal, a rádio, né? Eu sei que tu passaste pela Estúdio, pela People, hoje tu continua com o Baú do Rock na UX, né? Como é que foi essa tua entrada, como é que a música chegou, como é que a rádio chegou até ti? Foi em 93, 94, quando o Som Fantasy estava em pleno sucesso. Eu fui convidado pelo programador da extinta Rádio Estúdio FM na época, o Heron Voesch, onde eles tinham um programete diário, que era uma inserção diária de uma música de rock durante a programação, que era a Hora do Baú do Rock. Então, e aí o Heron, na época, teve a ideia de transformar essa inserção diária num programa de 1 hora semanal. E como eu tinha muita ligação com o rock, por causa do Som Fantasy e tal, ele me convidou para apresentar esse programa. Então, essa história toda começou em 94, na extinta Estúdio FM. Eu fiquei mais ou menos 7 anos na Estúdio, depois teve a Pop Rock também, que era uma rádio de Porto Alegre, que era comandada pelo Mauro Borba, que também ficou uma época aqui em Caxias. Eu apresentei 2 anos, e daí o restante desse tempo na UX FM, que até hoje está no ar, todas as quintas-feiras, das 10 às 11, onde eu apresento o programa Baú do Rock. E nós temos uma questão aí que o Jaime nos confessou nos bastidores, que eu não sei se eu deveria levar no ar, mas, enfim, eu tenho que levar isso para os nossos internautas. O grande Jaime Rocha, um dos maiores DJs que já passaram aqui pela nossa região e também pelo estado, 24 anos de música em rádio e não toca nenhum instrumento. É isso, Jaime? É verdade. Tu sabe que quando eu quis aprender a tocar um violão, já era tarde demais, né? Eu tinha quase 30 anos, então eu mais machuquei os dedos do que aprendi alguma coisa. Mas isso aí é normal, professor. Geralmente quem é DJ, assim, não é muito ligado a aprender a tocar algum instrumento, porque a parte dele com a música é o entretenimento, né, para animar as pessoas daquela forma, né? É bem diferente. É tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que é mais ou menos, tá certo isso aí, tá certo, tá bem certo. Mas tem muitos DJs que tocam, principalmente atualmente, porque eles produzem, né, música e tal, né, então... Buenas. Outra questão
que não adianta. Eu sempre coloco meus entrevistados aqui em algumas saias justas. Jaime, tu ganhasse dinheiro com música? Não, não. A gente se divertia, né? A gente se divertia. Era um trabalho, né? Eu fiquei um bom tempo vivendo só do fantasy. Mas não era, assim, um trabalho que eu pudesse dizer assim, ah, dá para viver só disso ou dá para construir alguma coisa disso. Eu me lembro que uma época eu cheguei a ter 5 empregos paralelos, né? Para conseguir, assim... algumas coisas que na época a gente conseguiu. A música te divertia e te deixava sobreviver, é isso? Exatamente isso, deixava sobreviver. Mas mesmo em paralelo nós sabemos que entra agora o Jaime Rocha com a questão da hamburgueria em Caxias, né? Antes da hamburgueria Jaime Rocha, tu passasse por onde, Jaime? Tu sabe que o hambúrguer na minha vida veio bem antes da música, né, professor? Ah, é? Claro, porque eu comecei a trabalhar com 12 ou 13 anos, levado pelo meu falecido cunhado Moreira, que inclusive, né, tem hamburgueria que o meu sobrinho Leandro cuida até hoje. Ele, na época, nos anos 70, que começou a trabalhar nas redes do Baitacão, não sei se muita gente vai se lembrar. Eu lembro. Baitacão que existe até hoje, né, em Exatamente. Caxias. E o meu cunhado, o falecido Moreira, então ele começou a trabalhar nas redes do Baitacão e ele, consequentemente, levou quase toda a minha família, na época, a trabalhar junto. E eu fui um dos últimos, assim, porque eu sou de uma família de 7 irmãos, então praticamente eu fui o último a começar a trabalhar. Mas eu comecei a trabalhar na rede dos Baitacão, tinha 12, 13 anos de idade. Se fosse nos dias de hoje, a tua mãe seria presa, né? Com certeza, né? Com certeza. Pois bem, e aí? Como é que E aí foi uma trajetória, assim, de toda a minha adolescência ali, trabalhando com o X, né? Mais tarde, naquela época, o Moreira ele conseguiu comprar um trailerzinho para ele, que ficava aqui na 18 do Forte, esquina com o Alfredo Chaves, acho que muita gente se recorda disso, né? E aí quando eu cheguei meio na adolescência, dos 17, 18, a gente trabalhava final de semana e não gostava muito, que queria ir para as baladas, tá, né? Aquela época eu me lembro que era muito atuante a boate do Guarani, né? Que ficava aqui na Júlio de Castilhos. O DJ era o Chiquinho, até me lembro. E então, caí fora, né? Aí foi na época que eu entrei pro Fantasy. Daí não dava para conciliar uma coisa com a outra, porque a gente viajava os finais de semana todo, né? Mas o hambúrguer, assim, começou antes que, propriamente dito, a música. Tu passasse também com o teu irmão Jarico, né? Que era proprietário daquele X que tinha na escadaria, do famoso Parque dos Macaquinhos. Que tem ainda até hoje a escadaria, mas foi a prefeitura na época baniu de ter algum tipo de X aí, né? Que era o Belvedere Parque Lanches. Isso mesmo, Belvedere Parque Lanches. A época que o Moreira saiu aqui da Alfredo Chaves com a 18, ele foi para São Pellegrino e, consequentemente, o meu irmão, o Jarico, abriu aqui na 18, ali na escadaria do parque. Ali também eu trabalhava de vez em quando apertava o salário e tal, né? Ia ali trabalhar. E aí, mais tarde, em 1999, o meu irmão ele começou a trabalhar com futsal, ele foi um treinador muito famoso, e é ainda, né? O Jarico treinou a Enxuta, treinou a Cortiana de Farroupilha, treinou o Internacional, é um cara bem sucedido na carreira que ele escolheu na época, que foi de treinador de futsal. E naquela época ele estava em Mato Grosso do Sul, treinando uma equipe de lá, e me convidou para mim tomar conta aqui do Belvedere Parque Lanches, onde eu comecei, assim, a empreender um negócio meu, né? Muito bem. Aí, pelo que a gente conversou, termina o Belvedere, né? Tem que sair daquele local e tu resolve virar empreendedor. E se não me falha a memória, me corrige, 21 de abril de 2000, correto? 2001, isso. Exatamente, 2001, ou seja, tu vais fazer 20 anos agora, tu abres a hamburgueria Jaime Rocha. E eu acho interessante me contasse aquele fim de semana de inauguração que quase te colocou em depressão. Exatamente como é que foi isso, Jaime? Assim, bem resumida a história, quando eu resolvi montar a minha hamburgueria, na verdade não era para montar a minha hamburgueria, a gente iria continuar um projeto que eu e o Jarico tínhamos ali com o Belvedere,
Só que a gente tinha que sair dali, porque era um espaço da prefeitura, enfim, tinha que sair dali. Aí a gente alugou uma sala, onde é a hamburgueria Jaime Rocha até hoje, em 2001, e a gente, por negociações, enfim, né, não continuamos o projeto. Aí que eu resolvi montar a hamburgueria com o meu nome, porque eu sabia que tinha bastante pessoas que já me conheciam pelo meu trabalho no Fantasy, pelo meu trabalho do programa Baú do Rock, né? Eu achava que seria um canal mais fácil das pessoas me encontrarem. Então surgiu a hamburgueria Jaime Rocha em 2001, numa sexta-feira, inauguração com mais de 200 pessoas, Fer Costa fazendo um acústico, chopp de graça, né? Um sucesso. No sábado a gente reabriu normalmente ao público e no final da noite, trabalhando praticamente todo dia, vendemos 5 lanches. Abrimos no domingo, novamente, né? Vendemos 2 lanches. Na segunda-feira, abrimos novamente, né? Pô, se no domingo e no sábado não vendemos nada, né? Na segunda é que não vai ser que a gente vai vender. E realmente foi isso que aconteceu, não vendemos nada. Mas eu acho que a convicção que eu tinha que tudo iria dar certo, né? Foi o suficiente para a gente ter forças e continuar o projeto, ao qual a gente vê o resultado hoje com muito orgulho. Eu quero entrar justamente nessa questão do empreendedorismo. Tu me dissesse que antes de abrir a hamburgueria, tu chegasse a trabalhar com a tua irmã na venda de saquinhos de amendoim, era isso? As carrapinhas, né? As carrapinhas, as famosas carrapinhas, e fazia isso para comer. Para comer. Não comer os amendoim que produzia, né? Mas sim para ganhar o dinheiro para comer antes da hamburgueria e depois do X do Jarico ali na escadaria. Exatamente. Teve uma época, todo mundo, acho, né, professor, tem uma época na sua vida de altos e de baixos, né? E eu tive uma época de baixa, assim, nessa época mesmo, antes do Jarico me dar a oportunidade de continuar o projeto com o Belvedere e tal, passei bastante dificuldade, morei com quase todos os meus irmãos, não passei fome porque na época tinha os irmãos meus que tinham um pouco mais de condição que eu, então me ajudaram bastante na época. Mas foi uma época bem complicada, onde realmente eu abri uma empresa de amendoim carrapinha com a minha irmã Jussara Rocha, ao qual a gente conseguiu também sobreviver, né? Aí veio a oportunidade de levar o Belvedere para adiante, foi onde que a gente conseguiu dar uma guinada. Isso se chama empreendedorismo, não tenha dúvida, obstinação por uma causa, resiliência, ou seja, caiu, levantou e continuou, e hoje nós sabemos o que significa para toda a região a hamburgueria Jaime Rocha. Vamos entrar na hamburgueria, que eu acho uma coisa fantástica, acho uma coisa realmente que acredito não tenha no Brasil isso, e eu acho que são poucas no mundo que tem esse ambiente que tu criaste. Da onde veio a tua ideia de criar esse ambiente do interior da hamburgueria? Foi uma consequência, né? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Eu, desde criança, pegava coisas, pintava, montava broches, montava adesivos de geladeira. Sempre fui muito dinâmico com essas coisas, tudo relacionado ao rock, né? E quando eu abri a hamburgueria, eu vi a necessidade de formar um ambiente diferente, né? Naquela época, a Simone, que é minha esposa atual, também começou a trabalhar comigo. Ela toma conta, é a guerreira, né? É uma pessoa... Para a gente empreender alguma coisa, assim, principalmente no ramo de alimentação, é fundamental, né? Ter uma pessoa ao lado, assim. E eu tenho a esposa Simone, que até hoje está ao meu lado, guerreira mesmo. E na época, então, ela foi mais para o lado da alimentação, da comida, da questão de manipulação de alimentos, e eu me preocupando em sempre dar um astral bonito para a hamburgueria. E eu sempre fui muito, assim, fã dos hard rock café, né? Ela foi se automontando a hamburgueria com o passar dos anos. Até hoje, eu sou uma pessoa que não gosta de ser comodista, assim, eu sou muito ativo. Então, se você entrar na hamburgueria amanhã, você vai ver alguma coisa diferente, porque eu estou sempre mudando alguma coisa. Eu almocei com o Jaime para nós prepararmos o programa e fiz uma pergunta que ele está me dizendo uma coisa aqui que eu já não acredito mais.
que é o seguinte: aonde dá para colocar alguma coisa na parede ou no teto da hamburgueria? Ele diz que sempre está colocando, mas não. Eu olhei quando ele me disse, eu disse, não, Jaime, me desculpa, não tem onde colocar alguma coisa ainda aqui, né? Não, a gente sempre acha um cantinho. E tu sabe que eu, na época, eu tentei trazer um pouco da minha vida, da minha história, né, para dentro do ambiente da hamburgueria, assim, até quebrando alguns preconceitos de ser um ambiente muito poluído visualmente, mas isso nunca me preocupou, até porque o resultado está aí hoje, né? E então ela foi se auto-transformando com o tempo, assim, mutante como o rock era. Maravilha, maravilha! E agora nós vamos entrar no finalmente do nosso programa e num assunto que eu também sou apaixonado. Primeiro esse logo, esse logo da hamburgueria, que é a marca dos Rolling Stones, e os nossos internautas devem estar achando estranho aqui. Diz aí, Jaime, o Mick Jagger, o Keith Richards, o Ronnie Wood e o Charlie Watts. Charlie Watts, ou seja, meus bruxos. Os bruxos, os Rolling Stones. Agora, acredite se quiser, vocês vão ver o que o Jaime vai falar agora. Quantos shows ao vivo, Jaime, tu viste dos Rolling Stones? 18. 18 shows ao vivo. Ao vivo. Tu consegue te lembrar em quantos países isso? Mais ou menos 18, coloca uns 15 países diferentes. 15 países. Ou seja, tu viajou o mundo atrás dos Rolling Stones. Viajei. Eu fiz uma aventura muito grande. Tudo começou em 95, né, com a primeira vinda dos Rolling Stones ao Brasil, né, no Maracanã. E depois, graças a Deus, né, a nossa hamburgueria Jaime Rocha começou a nos dar as condições, porque eu também sempre gostei muito de viajar, assim, né, pensava um dia em poder viajar e graças a Deus, né, consegui realizar esses sonhos. Aí comecei a viajar, eu fui para a Ásia, fui para Tóquio, fui para Xangai, fui para o Canadá, fui para Dinamarca. Ou seja, o motivo da tua viagem muitas vezes era o show dos Rolling Stones. Era a desculpa que eu dava para dona Simone. E, inclusive, esse ano aqui, com toda essa pandemia que aconteceu, eu iria viajar para os Estados Unidos para assistir mais 2 shows do Texas. Enfim, por causa dessa pandemia, foi adiado, né? Que, de repente, eu acho que no ano que vem a gente consegue fazer essa viagem. Então, que Deus conserve os Rolling Stones, né? Porque eles também já estão numa idadezinha, né? Mas que Deus os conserve e sempre tocando, né? É uma banda que nunca parou, né? Impressionante. É lá do início da década de 60 e nunca parou, né? Impressionante o que é o destino. Eu acredito muito em destino, né? Porque o nome Rolling Stones é Pedras Rolantes, né? E eles tiraram esse nome de um velho blues de Muddy Waters que diz: pedras rolantes não criam limo. Do Muddy Waters? Do Muddy Waters. Olha o que é o destino. Pegaram pelo Blue, então. É a maior banda de rock de todos os tempos, pelo fato, né, de eles estarem em atividade até hoje, né? Com o mais novo ainda é o Ronnie Wood, que tem 73, e o mais velho é o Charlie Watts, que está com 81, 82. E seguem tocando, né? Que coisa fantástica. Isso é maravilhoso. Como também, acredito, tenha sido maravilhoso esse bate-papo aqui com o Jaime Rocha. Infelizmente, nós temos um tempo que tem que ser cumprido, né, Jaime? Mas eu gostaria, sim, de agradecer enormemente a tua presença. Já vou te convocar para outros programas, de repente, com mais do que uma pessoa, de nós entrarmos nesse métier da música, do empreendedorismo, dessas paixões que movimentam tantas pessoas e tantas empresas e tantas instituições. Jaime, foi um prazer muito grande te ter aqui no dia de hoje. Prazer foi todo meu, o convite, professor Mauro, e estou muito feliz mesmo de ter participado aqui, que nem eu falei no início, né, um programa que traz grandes personalidades aqui de Caxias do Sul, então eu estou muito orgulhoso, agradeço e estarei sempre à sua disposição pelo próximo convite. Que maravilha, que maravilha. Hoje nós conversamos sobre educação, música e empreendedorismo. Nos acompanhe todas as quartas-feiras às 20 horas pela bitcointv.com.br ou por nossas redes sociais, seja o YouTube, seja o Insta, o Face ou o LinkedIn. Correto? Foi muito bom conversar com todos vocês hoje, foi muito bom estar com vocês hoje e fiquem com Deus.
Com TV passa no seu smartphone.